Neumann e você tá no Dicas da Clara. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. É você um adulto TDAH? E se você for e tem um filho TDAH, como é que você lida com isso, né? Quando eu comecei a trabalhar fazendo coaches de pais TDAH, eu rapidamente observei que havia muitos pais com características muito presentes, né? Oi, marido! Características muito presentes de serem também portadores do déficit de atenção, né? Com ou sem hiperatividade, mas também sofrendo de déficit de atenção. Como é que você percebe isso? Claro, tem vários aspectos. Eu vou dar aqui para vocês, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, uma quantidade enorme de características que me levam a esse pensamento. Mas o mais importante é como que você vai resolver o seu próprio problema sendo uma mãe ou um pai TDAH. Como que você vai organizar o seu filho, né, ou filha TDAH. Bom, o mais importante é você observar as características. Faz uma viagem na sua vida e tenta lembrar como era a sua infância, como era a sua adolescência e também hoje, numa vida adulta, quais as características do que eu vou falar aqui agora você acha que se encaixa. Então, você tem baixo autoestima, né? Se você tem baixo autoestima, essa pode ser uma característica. Mas muita gente tem baixo autoestima. Pera lá, a gente vai falar de várias características e depois você vai encontrar, se você se encontra na maioria delas, há uma possibilidade. Então vamos lá. Impulsividade. Você é uma pessoa impulsiva? Você é aquela pessoa que digita lá no chat ou manda um e-mail, quando você aperta o envia, você pensa, pra quê? Né? Eu podia não ter enviado. Então isso é uma impulsividade. Como você é com as suas coisas, com as suas finanças, com a sua casa? Você é uma pessoa organizada? Né? Os TDAHs adultos, eles têm dificuldades de se organizarem, né? Você consegue definir prioridades? Por exemplo, você vai fazer um orçamento doméstico e você consegue estabelecer prioridades ou você se perde nas prioridades? Seu tempo, né? Então você programa, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou tomar minha água com limão, eu vou pra academia, aí você acorda, aí pega obviamente o telefone, vai pro WhatsApp, liga a TV, vai tomar um café, pensa na vida e você, já tá tarde, eu não fiz nada daquilo que eu tinha programado. Você é hiperativo mesmo, tipo, faz coisas demais, né? Tá o tempo todo com muitas atividades ou com uma certa inquietação. Por exemplo, donas de casas, é comum a gente ver as donas de casas que não param de limpar, né? Chega uma visita, ela não consegue sentar e conversar com a visita, não. Ela continua limpando, continua arrumando a cozinha, continua fazendo as coisas. É uma certa inquietação. Esse pode ser um sinal. Planejamento. E essa palavra, então, eu tento muito com os pais falar, olha, faz um planejamento, né? Se organiza. E essa parte é uma parte que pega muito para os pais TDAH. Baixa tolerância à frustração, né? O que mais a gente ouve, pelo menos o que mais eu ouço. Oi, Carol, obrigada. A Carol tá dizendo que eu sou maravilhosa. Obrigada. O que eu mais vejo quando a gente tenta lidar com pais TDAH
é realmente a baixa tolerância à frustração, né? Então, eles falam alguma coisa, é muito difícil, Clara, fazer a sua dieta. Aí eu digo, olha, ficar doente também é difícil, né? Qualquer coisa que se fale, a pessoa se irrita e xinga e fica, né? E ela tá interessante que ela tá tentando tratar os mesmos sintomas na criança, mas ela não se percebe que ela tem os mesmos sintomas, né? Problemas, baixa tolerância à frustração, mudanças de humor frequente, né? Aquela pessoa que diz assim, eu tenho pavio curto, às vezes não tem nem pavio, né? A pessoa tá ali conversando com você, de repente você fala alguma coisa, a pessoa começa a gritar, se irritar, xingar, e você fala assim, meu Deus, o que aconteceu, né? Então, você é uma dessas pessoas, você pode ser um adulto TDAH. Temperamento raivoso, né? Isso acontece muito hoje em dia, os casais começa uma conversa e do nada sai uma briga, né? Do nada sai uma briga, aquela raiva quebra tudo, joga as coisas no chão. Esse temperamento raivoso pode ser um indício importante, tá, gente? De que você seja um adulto TDAH. Problemas para lidar com estresse. Então, sob pressão, essa pessoa se irrita mais, xinga, briga. Então, essa é uma característica também. Problemas de atenção e concentração. Eu sou TDAH e eu posso dizer uma coisa assim bem interessante acontece comigo. Então, o TDAH, ele não tem paciência para conversas mais longas. Então, por exemplo, para lives como essas, como a minha, que são geralmente longas, né? As pessoas não têm paciência. Por quê? Porque elas não conseguem focar muito tempo no assunto. Então, por exemplo, às vezes meu marido tá conversando comigo e, sei lá, na primeira frase eu já me desconectei, já tô viajando, aí eu volto para ele e digo, amor, olha, te perdi já faz muito tempo. E aí ele fala, você lembra onde que você se perdeu? Eu digo, olha, não lembro, né? Ou então eu falo, olha, eu lembro dessa parte que você falou. Aí ele repete a história, né? Então, esse problema de concentração, se você vai numa palestra, você não consegue ficar parado, não consegue prestar atenção, tudo é chato, não consegue ler um livro, né? Os filmes são chatos, tudo é chato, você pode ser um adulto TDAH. A desorganização, de novo aqui, acho que eu já falei de desorganização, e incapacidade de organizar tarefas. Então, o TDAH, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou ele começa fazendo uma coisa aqui e daqui a pouco ele já pulou para outra ali. Então, o TDAH, ele tem uma dificuldade de organizar as coisas, de fazer, criar... Oi, Clara, sou Cássia de Lençóis Paulista. Oi, Cássia! Que bom ter você aqui. Então, se você se sente uma pessoa com dificuldade, a Carla, boa tarde, Clarinha, boa tarde, meu amor. Então, se você sente essa dificuldade de se organizar, eu, por exemplo, eu tenho que pagar alguém para organizar o meu guarda-roupa, as minhas gavetas, as minhas malas, né? Eu não consigo organizar. Eu começo na organização, daqui a pouco eu mudei já a minha cabeça, vou lá no computador olhar alguma coisa, aí passo o dia, aquela organização não foi feita, né? Então, essa pessoa que tem dificuldade de se organizar pode ser um adulto TDAH. Dificuldade de iniciar e finalizar projeto. Agora eu peguei toda a comunidade TDAH. Sabe aquela pessoa que fica se prometendo? Eu vou fazer isso, eu vou entrar na academia, eu vou abrir um negócio, eu tive uma ideia fantástica, não sei o quê. Mas ela nunca inicia, e se inicia, ela não consegue finalizar. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Então,
Acho que só tem gente assim aqui na Espanha, né? Aí no Brasil não tem não, né, gente? Então, aquela procrastinação é uma característica do TDAH, tá? Oi, Cléo, tudo bem? Então, a procrastinação, sabe aquela pessoa que tá sempre... Ah, não, mas eu disse que eu vou fazer. Poxa vida, eu falei que eu vou fazer. E a pessoa nunca dá o primeiro passo. Ou se dá o primeiro passo, não mantém uma sequência para realmente dar fim àquilo que ela começou. Problemas de gerenciamento de tempo, eu já falei aqui, né? Aquela pessoa que perde muito tempo com distrações, né? Aí ela tem que fazer um trabalho, mas aí ela vai lá no Facebook, discute sobre política, xinga meia dúzia de gente lá, se estressa, né? Aí quando ela vê, ela não fez aquilo que ela tinha que fazer. Então essa questão do gerenciamento de tempo é uma característica. Facilidade para esquecer as coisas, né? Então, o TDAH, ele marca médico, não se lembra, ele marca o encontro, ele não se lembra, ele marca de fazer as coisas, ele não se lembra, e principalmente ele perde a chave, ele não sabe onde botou o sapato, né? O TDAH nunca sabe onde estão as coisas. O TDAH também, na fase adulto, tem relacionamentos complicados. Ou ele tem relacionamentos de muita passividade, relacionamentos de dependência emocional. Então a gente vê muito isso nas famílias, né, de TDAH, aquela mulher que o marido, que o relacionamento já não tá mais bom, aquele homem que sabe que não tá legal o relacionamento, mas ele tem aquela tendência de se deixar abusar, tá? Essa é uma característica. Outra característica é aquela pessoa que nunca para em relacionamento, né? O TDAH, ele muitas vezes tem uma característica de não conseguir realmente manter o relacionamento, porque tudo é muito intenso, né? Os dramas também são muito intensos, as raivas são muito intensas, o amor é muito intenso, tudo no TDAH é muito intenso. Falta de paciência para diferentes atividades. Então, o TDAH é aquele que, mas por que a gente tem que ir lá? Mas por que isso? Por que tá sempre de mau humor, reclamando, insatisfeito, né? Mas por que tem que a gente... não gosto. Aí você chama pra ir na praia, mas não gosto de praia, né? Aí você chama pra... Vamos andar ali no parque. Mas tem que andar. Mas não sei o que. É aquela pessoa que tá sempre reclamando. Você pode ser um TDAH, tá? Que não tem paciência, não tem flexibilidade, né? Pra lidar com as situações. Agora Gente, eu me identifiquei demais. Dirigir de forma imprudente. O TDAH adulto, ele corre, ele precisa da, dopamina, serotonina, adrenalina, noradefrina, eu não sei. Mas ele corre, ele gosta de velocidade. Geralmente tem uma moto muito potente, geralmente tem um carro muito potente e geralmente ele corre demais, faz muita multa e perde a carteira. Então, se você já foi uma dessas pessoas ou é uma dessas pessoas, você pode ser um TDAH. Essa é uma característica muito interessante para você observar, tá? Então, se você é aquela pessoa que só você se acha aventureira, porque você gosta de velocidade, seu motão, seu carro, e você corre demais e você faz manobras, você pode ser um adulto TDAH, tá? Uma coisa característica do TDAH é o consumo de... O automedicamento, né? O TDAH, ele se automedica ou com drogas, né? Principalmente a marijuana, principalmente a maconha, porque acalma, né? Ele pode... Tem alguém aqui perguntando. Guardei a camiseta, uma sunga de praia que meu filho ganhou no Natal 2007, até hoje não achei.
Já tirei tudo que eu tava opinando. É verdade. Então, o TDAH, ele é assim, né, André? Ele não acha as coisas. E, gente, é muito interessante porque quando o seu cérebro é consertado, eu sou uma pessoa, eu tenho meu diagnóstico aqui, né? Então, eu tenho um TDAH moderado. Não é leve, tá, gente? É moderado. E uma coisa interessante foi quando eu comecei a suplementar, quem me conhece sabe que eu sou a favor da suplementação micelializada. Quando eu comecei a suplementar com a micelização, foi a primeira coisa que eu percebi, foi que eu comecei a achar as coisas. Então tinha um cartão de crédito sumido, tava na minha bolsa, tinha um cartão do supermercado desaparecido, estava na minha bolsa, tinha um óculos de sol desaparecido, estava na mesma bolsa. Oi, Rafaela, tudo bem, Rafaele? Então estava tudo lá, eu simplesmente não achava. A procrastinação também, né? Eu tinha que resolver algumas coisas, alguns efeitos legais, aí eu não... Você fica sempre deixando para depois, o tempo passa, né? O TDAH, ele tem esse problema com as datas, com os compromissos, né? Então, muitas vezes ele teria que ir num lugar, ele não vai, liga, diz que houve um problema, a segunda vez ele vai, ele tem esse problema. Então, normalmente, ele também muda de emprego constantemente, tá? Ou ele muda porque ele tem um comportamento relapso, ou ele muda porque ele é muito dinâmico, né? Ele pode fazer 1000 coisas, então ele é muito dinâmico. Porque até agora eu só falei de características negativas do TDAH, né, gente? E não é assim. Muitos empresários, muita gente famosa, muita gente milionária é TDAH, tá? Porque nós temos um cérebro diferenciado. Então, muitas vezes o mercado quer exatamente aquela diferença. E exatamente por ter um cérebro diferenciado, a gente pode fazer coisas diferentes, né? E o que vai fazer com que você tenha um certo destaque. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade com a disciplina, a dificuldade com a organização é o maior vilão do TDAH adulto. E eu vou falar aqui hoje como é que você vai resolver isso. Então vamos lá, repetindo. O TDAH é aquele que gosta de velocidade, que corre mais, mas que ganha mais multa também. O TDAH adulto, ele tem problemas de saúde. Geralmente tem algum problema metabólico, tá? Ele pode ter uma pressão alta, ele pode ter um diabetes, ele pode ter problemas assim. Ele esquece mais coisas, tá? E ele tem comportamentos que, se você for olhar de fora, você vai ver nas crianças TDAH, né? A criança TDAH tá sempre com raiva, tá sempre irritada, tá sempre reclamando. O adulto TDAH também, tá? Ele tá sempre crítico, ele tá sempre falando, tá sempre reclamando, está sempre mandando, né? Então, o TDAH, ele tem um imunológico mais baixo, então ele tende a pegar mais doenças virais, ele tende a ter mais doenças psiquiátricas, neuropsiquiátricas, como depressão, bipolaridade, ansiedade generalizada, toque, essas coisas são muito comuns nas pessoas que são TDAH. Fumam mais, tá? Os TDAH adultos fumam 40% mais, né? Quer dizer, 40% dos TDAHs adultos fumam. Eles têm mais possibilidades, como eu falei, de se automedicar. Então, como que eles se automedicam? Drogas, né? Como a maconha, a cocaína. Lembre-se que o TDAH, ele tem uma falta de neurotransmissores do bem-estar. Então, ele vai buscar na droga essa sensação de bem-estar que ele não tem.
tá? E ele tem mais tendência também a divórcio, né? É muito difícil se relacionar com uma pessoa TDAH. Pela agressividade, pela irritabilidade, pela falta de paciência, pela desorganização. E porque o TDAH, ele tem essa coisa de, ele muda, né? Ele pode mudar, né? Ele vai mudando também, né? Existem características da personalidade, mas essa é uma característica do TDAH. Então, ele hoje está num relacionamento aqui e amanhã ele está ali. Ou o divórcio acontece porque é tudo muito intenso, né? As brigas são muito intensas, o amor é muito intenso, o ciúme é muito intenso. Lembre-se que o TDAH, ele tem sempre baixo autoestima, né? Então ele tende a ser mais possessivo, ele tende a ser mais ciumento e isso pode levar a mais divórcios. Bom, Clara, você falou quase tudo aí que você falou é ruim, né? O que tem de bom no TDAH? Bom, o TDAH, ele pode, se bem trabalhado, ele pode ser mais dinâmico do que as outras pessoas. Ele pode ter uma inteligência acima da média, tá? Isso é muito comum, o TDAH ter inteligência acima da média, mas diferente do autista, claro que tem autista TDAH também, mas diferente do autista, ele pode ter essa genialidade, esse talento. Fala, Rafaela, explica o que, meu amor? Fala, Rafaela, explica o que? Não entendi aí. A Rafaela falou assim, explica depois se puder. O que? Eu não tô conseguindo ver aqui as perguntas. Então, gente, ao contrário dos talentosos autistas que conseguem realizar grandes coisas, os talentosos TDAH tendem a não realizar porque, ao contrário dos autistas, eles não são organizados e não têm hiperfoco, né? Eles não são focados. Então, ele começa aqui, vou fazer piano. Aí ele começa a fazer piano, você vê uma genialidade no piano. Amanhã, eu quero fazer futebol. Aí tá fazendo futebol, você vê uma genialidade ali no futebol. Aí ele diz, não, mas o que eu gosto mesmo é de construir, sei lá, arco e flecha. Aí você vai lá, investe, sabe? Então, ele tá sempre mudando. Essa instabilidade é uma característica do TDAH adulto e você precisa... E por isso mesmo, muitas vezes, o TDAH adulto, ele não tem a estabilidade, né? A estabilidade que ele gostaria para ter sucesso. Deixa eu ver o que eu tô procurando. Clara, porque você é contra a Ritalina e outros remédios? Agora achei, Rafael, a sua pergunta. Então, o TDAH, normalmente, ele se beneficia da Ritalina, né? Que é uma anfetamina, né? É proveniente, né? Um ativo proveniente da anfetamina, risperidona e outros medicamentos. Então, ela está perguntando por que eu sou contra. Exatamente porque esses medicamentos, eles criam uma dependência. Então, se você começa a tratar uma criança de 4 anos com 3, 4 psicotrópicos, quando essa criança crescer, ela vai precisar de muito mais. Então, a Ritalina não vai ser mais suficiente. Ela vai para cocaína, ela vai para anfetamina agitada na veia mesmo, entendeu? Então, é um caminho que você precisa estar muito consciente se você quer trilhar. Porque elas criam dependência e essa dependência cria uma tolerância. Então, cada vez as doses têm que ser maior. O TDAH, ele tem uma tendência também, não são todos, eu pelo menos não sou assim, mas o TDAH, ele tem uma tendência a ter uma necessidade de adicção.
Então ele fica viciado em tudo, né? Ele se vicia em cigarro, ele se vicia em álcool, ele se vicia em jogo, ele se vicia em muita coisa. Por quê? Porque o jogo, o álcool, as compras, né? Não tem aquelas pessoas que compram que não pode. Você, olha, eu sou viciada em shopping, né? Em fazer compras. Essas pessoas, elas têm também uma característica da necessidade da dopamina, da noradrenalina, da serotonina. Então, são realmente neurotransmissores que estão faltando. E esses vícios, eles correspondem. Mas e depois? Quais são as consequências disso, né? Então, como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Hoje eu vim aqui te dar dica, não vim aqui só dizer como que você vai se identificar como adulto TDAH, mas eu quero te dizer que você precisa se olhar primeiro, entender se você é um adulto TDAH e se tratar primeiro. Bom, eu queria falar aqui para você de um exemplo. Eu gosto sempre de meditar sobre isso. Quando você, quem já viajou de avião aqui sabe, quando você viaja de avião, a aeromoça fica fazendo aqueles movimentos ali na frente, te dizendo como que quais são os primeiros socorros se alguma coisa acontecer. E uma das coisas bem interessantes é que elas explicam que quando a máscara cair, se a máscara cair, você primeiro tem que colocar em você e depois você... Rafaela, te respondo já. Rafaela tá perguntando, peraí, se eu ainda tenho grupo. Temos o grupo sim, tem o grupo sim, e ela falou que é porque cortou conta da Ritalina e Risperidona, que cortou por conta própria. Sim, nós temos, ela sente uma melhora, a gente vai falar de suplementação sim. Mas hoje eu quero te dizer o seguinte, por que é importante você se identificar como um adulto TDAH? Porque como lá no avião, né, a aeromoça diz assim, olha, caiu a máscara, coloque em você primeiro, e só depois você coloca na sua criança. O que eu percebo a maioria dos pais fazerem quando eles não se aguentam mais por causa do comportamento do filho, por causa de todas as características da criança TDAH, eles querem tratar a criança. O que eles não sabem é, para eu tratar o meu filho, eu tenho que estar bem. Então é isso, para você dar oxigênio para o seu filho, você precisa ter oxigênio. Então você morre e você não tem tempo de ajudar a sua criança, né? Então é assim na vida também, né? E é isso que eu queria pedir a vocês. Ouça essa live mais uma vez, tente anotar os pontos, tente refletir, vá na sua adolescência, na sua infância, na sua vida atual, naquilo que você achava que era só um barato, né? Naquilo que você achava que era só o seu temperamento, pode ser características TDAH. Então, nesse caso, você precisa se cuidar primeiro. Mas como, Clara? Se você vai fazer um tratamento medicamentoso para o seu filho, faça em você primeiro. Se você vai fazer um tratamento de suplementação, faça em você primeiro. E mais importante é o que eu vou ensinar a você aqui hoje. Vou ensinar a você se organizar para ensinar o seu filho a se organizar. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é você cuidar da sua própria alimentação. Sabe aqueles sintomas que a gente falou aqui de irritabilidade, da falta de paciência, da falta de concentração, dos relacionamentos... Tudo isso vem de uma falta de neurônios essenciais, como dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, noradrenalina. Todos esses neurotransmissores são formados dentro do intestino. Então, se você come um monte de porcaria, às vezes
a sua criança é TDAH, mas ele fica com um comportamento pior porque você não tem tolerância. Então, aquela baixa tolerância à frustração do seu filho, mas você tem também. Então, fica os dois ali, ó, explodindo. Você não consegue cuidar do seu filho porque você também não está bem. Então, cuide primeiro da sua alimentação, né? Se você não sabe como é uma alimentação para TDAH, como tirar os neurotóxicos, né? Então você precisa de um mentor. Pode me chamar, vou deixar o meu telefone aqui, você pode me chamar e a gente pode conversar sobre isso. Agora, você quer que o seu filho seja organizado, você quer que ele faça o dever de casa, sem você precisar se estressar, que ele arrume a cama na hora que acorde, vai escovar o dente, coloque o uniforme ou a roupinha da escola, sem estresse, né? Você quer isso, você sonha com isso, mas como é a sua rotina matinal? Como é que você faz, né? Como é que você faz? Você tem uma rotina matinal, você é organizada, você obedece uma to-do list, né? O que fazer? Então, a primeira coisa que eu falo para você é estabeleça para você uma rotina matinal. Gente, olha só, essa dica vale milhões, tá? Todos os coaches que você encontrar aí para te fazer ficar rico, milionário, bem-sucedido, a primeira coisa que eles estabelecem é uma coisa chamada rotina matinal. Então, essa é a minha dica para você. Antes de exigir que o seu filho faça, faz você a sua rotina matinal. Então, por exemplo, a coisa mais importante, arrume a sua cama. Ah, mas eu tenho empregada, Clara. Arrume a sua cama. Você sabia que até os milionários, as pessoas vão nos hotéis 5 estrelas, elas sabem quem são os ricos, quem não são? Que o rico diz, não, tem a servente aqui do hotel que vai fazer a cama. Os milionários, eles fazem a cama, porque na to-do list, ou seja, na lista do que fazer, a coisa mais importante para quem quer ter sucesso e disciplina é você fazer a sua própria cama. Então, você acorda, você arruma a sua cama, você vai escovar os dentes, coloca para você a sua rotina. Você vai ler um livro meia hora quando você acordar? Essa é uma coisa maravilhosa. Você vai meditar, vai ler a Bíblia, vai meditar 20 minutos que seja ali na Bíblia. Mas eu não tenho tempo, claro. Você não sabe que inferno é. Acorda mais cedo, tá? Então, se você acorda às 7, você vai acordar às 6. Se você acorda às 6, você vai acordar às 5. Se você acorda às 5, você vai acordar às 4. Às 4, sim. Uma das características das pessoas que têm sucesso na vida é acordar bem cedo. Eu acordo muitas vezes às 4 horas da manhã. Quando eu estou acordando, você aí no Brasil ainda nem foi dormir, porque eu preciso fazer o meu curso superior de naturopatia. E esse é o horário que eu posso fazer. Então, toda pessoa que tem sucesso, ela vai acordar mais cedo para fazer o que precisa ser feito. Então, faça a sua lista. Olha, eu vou acordar, põe lá que você vai acordar às 6 da manhã, você vai ler a Bíblia, né? Se você for cristã, se você não for da religião que você for, você vai meditar. Eu vou ler um livro. Eu vou ler meia hora, então você coloca meia hora mais cedo para ler o livro, né? E você quer fazer alguma atividade na parte da manhã, você também se organiza e cumpra. Não pegue no telefone, a menos que o seu telefone esteja dentro dessa lista do to-do list, para ir no Facebook, para dar uma olhadinha no noticiário do dia anterior, porque aí você está sendo TDAH. No sentido de não se concentrar, e você nunca vai poder exigir do seu filho, porque eu vou te falar uma coisa aqui, meu bem, o seu filho não faz o que você quer, ele faz o que você faz. Então, se ele percebe que você todo dia acorda cedo, lê, escova o dente, faz a sua higiene, faz a sua meditação, dança, sei lá o que, mas que você tem uma rotina saudável todos os dias,
Aí você pode falar: Pedrinho, meu filho, olha só, tá vendo? A mamãe faz isso, o papai faz isso e você pode fazer também. Mas o mais importante de fazer isso, de se organizar, é você se sentir o efeito dessa organização, o efeito de você se superar. Porque quando você se supera, você entende o valor que isso tem, aí você vai se esforçar para ajudar o seu filho a se superar, tá bom? Então, organizar o tempo é muito importante, porque o TDAH ele se perde. Às vezes eu abro o computador para ir lá estudar o meu curso superior e eu começo a fazer o exercício, pim, pim, pim. Aí o que eu vou lá, desligo aquele aplicativo que está apontando. Então, se é o TDAH, se é o WhatsApp, eu desligo o WhatsApp, eu desligo. Por isso que algumas vezes algumas pessoas podem pensar que eu sou rude, que eu não respondo, mas é porque a administração do tempo é importante. Então, se eu estou com uma função e eu fui lá e tem alguma coisa me chamando ali, o WhatsApp tá apontando, o Facebook tá apitando, seja lá o que for, primeiro a gente tira, né, esses apitos. Mas se tá ali mostrando, vai lá e tira. Não deixa que isso te distraia, tá? Então, essa é a minha dica para você. Primeiro, cuide-se. Primeiro, faça uma dieta. Entenda que o TDAH, a falta dos neurotransmissores, a falta da maturidade dos neurônios. Então, tudo aquilo que você acha que é a sua personalidade, sabe, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela procrastinação, aquela dificuldade de fazer as coisas, parece que você está carregando o mundo nas costas, tudo é difícil, aí você reclama, aí você faz de tudo um drama. Isso são hormônios faltantes. Como é que resolve isso com a dieta? Tá bom? Pode chamar a tia Clara te ajuda nisso aí. Como exigir do filho que o filho faça tudo aquilo que você quer que ele faça? Eu quero que meu filho acorde de manhã, arrume a cama, jogue o lixo fora. Detalhe, o meu faz tudo isso, tá? Jogue o lixo fora, tome o banho dele, se organize, prepare o café, sente, pegue a mochilinha dele, organize, que eu quero uma rotina pro meu filho. Quer? Faça você a sua rotina primeiro, porque o seu filho vai fazer aquilo que você faz e não aquilo que você quer. Organize seu tempo, tá? Para dar prioridade, primeiras coisas primeiro, né? Então, seu filho primeiro, atenção, seu filho primeiro, atenção, seu corpo primeiro, atenção a você mesma primeiro. Desenvolva a autoestima, tá? Comece a olhar para você e hoje, se você via isso tudo aí com baixa estima, diz: ai, mas eu não consigo, eu sou aquela pessoa que eu nunca consegui dar fim em nada, eu nunca consegui evoluir, eu nunca consegui. Ei, se você é TDAH e você chegou até aqui, você é uma vencedora ou um vencedor. Então, simplesmente entender que você sofre uma patologia que não vai fazer você nenhum coitado. Já acabei de dizer aqui que a maioria das pessoas que tem muito sucesso em qualquer coisa são os TDAH. Você pode desenvolver a disciplina e fazer o que você quiser na vida com muito sucesso. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que tem uma suplementação micelializada. Lembra que eu falei lá no início que quando eu tomei, eu comecei a ver as coisas que eu não achava, a cumprir coisas que eu não conseguia. Então essa parte neurológica foi amplamente resolvida e isso ajuda muito, tá? Tônicos para fazer limpeza do fígado. Então pergunta, me liga, me chama no WhatsApp e diz: Clara, o que você me indica? Eu me encaixei ali naquelas suas descrições e eu quero me tratar primeiro para poder ajudar ao meu filho, à minha filha. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado e se cuida primeiro, tá bom? Saúde!